Oferecimento Magazine Luiza. À vista ou a prazo, ofertas que valem ouro. Pergunte a Luiza. Todas as cidades da região de São Carlos já têm os novos prefeitos. Em Araraquara, Roberto Massafera vence com quase metade dos votos apurados. Em São Carlos, o novo prefeito é Rubens Massucci Rubinho. O primeiro dia dos prefeitos eleitos de São Carlos e Araraquara. Grêmio São Carlense perde em casa e passa a viver o drama do rebaixamento para o Grupo Amarelo. A Academia da Força Aérea de Portões Abertos, uma festa na terra e no ar. O Jornal Regional Primeira Edição está começando agora. Boa tarde. Confronto entre a Polícia Militar e 500 simpatizantes do PMDB em Divinolândia. Os manifestantes comemoravam a vitória do candidato Aníbal Franchini Neto ontem por volta das 11 da noite no centro da cidade, atirando fogos de artifício nas casas. Uma agência do Banco do Brasil teve a porta arrombada, mas não houve assalto. O pai do vice-prefeito eleito, Geraldo Fornari, agrediu 2 policiais e foi detido. Fornari foi liberado em seguida e pode responder a processo por desacato à autoridade. A apuração foi tranquila na região. Todas as cidades já concluíram a contagem dos votos. A apuração de Ribeirão Bonito foi feita no Ginásio Municipal de Esportes José Blota Júnior. O clima foi tranquilo e quase sem torcida. O novo prefeito da cidade é Rubens Gaioso Júnior, do PFL, que foi eleito com 2.884 votos. Em Matão, a contagem de votos também foi tranquila. As arquibancadas do ginásio 10º Chiosini ficaram vazias. É que um acordo entre os partidos e a Justiça Eleitoral decidiu proibir a entrada dos cabos eleitorais. Em Matão foi eleito Luiz Tadeu Jimenez, do PMDB, com 16.429 votos. Ibaté, que faz parte da comarca de São Carlos, fez a apuração dos votos no ginasião. O novo prefeito é Tomás Ângelo Rossito Neto, do PMDB, que se elegeu com 5.461 votos. A apuração dos votos de São Carlos começou por volta das 7 da noite de sábado, com muita festa e guerra de torcidas. A contagem parou por volta da 1 da manhã, num domingo, e recomeçou logo cedo, às 8 horas. À 1 da tarde já estava terminado o trabalho de contagem dos votos, com a vitória para Rubens Massucci Rubinho, do PTB. Em Araraquara, o maior colégio eleitoral da região, a contagem dos votos foi feita no Gigantão. Apesar do ginásio ter ficado aberto para as torcidas, pouca gente compareceu e o clima foi de muita tranquilidade. É que desde o início da apuração, o candidato do PMDB, Roberto Massafera, disparou na contagem dos votos, mantendo uma diferença entre 27% e 31% do segundo colocado. Entre os votos apurados, o protesto de um eleitor, que decidiu voltar para Fernando Collor para prefeito e PC Farias para vereador. O PMDB faz a maioria das prefeituras na região de São Carlos. Das 34 cidades, 14 ficaram com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. As cidades onde o PMDB obteve vitória foram as seguintes: Araraquara, Ibaté, Matão, Itirapina, São Sebastião da Grama, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Vargem Grande do Sul, Santa Cruz da Conceição, Porto Ferreira, Boa Esperança do Sul, Aguaí, Pirassununga e Divinolândia. Em segundo lugar, a legenda campeã foi o PDS, 7 prefeituras: Analândia, Tapiratiba, Motuca, Tambaú, Dourado, Rincão e Santa Lúcia. Em terceiro lugar vem o PFL, 6 prefeitos se elegeram pelo partido: Descalvado, Caconde, Dobrada, Caça dos Coqueiros, Ribeirão Bonito e Nova Europa. O PTB conseguiu 3 prefeituras: São Carlos, Mococa e Cajuru. O PSD conquistou as prefeituras de Itobi e Américo Brasiliense. E o PSDB também 2, Casa Branca e São José do Rio Pardo. E a população de Motuca elegeu o primeiro prefeito da história da cidade. Com 3.300 habitantes, Motuca é o menor colégio eleitoral da região. O primeiro prefeito de Motuca é Rui Fernando Pinotti, de 44 anos. Rui Fernando foi eleito com 80,65% dos votos.
Em Itirapina, o novo prefeito é José Maria Cândido, de 34 anos. Ele já estava na prefeitura como interventor desde o ano passado. José Maria se elegeu com 31,81% dos votos. Em Descalvado, o prefeito eleito é José Carlos Causa, de 42 anos. Ele venceu com 46% dos votos. Américo Brasiliense, o novo prefeito é Otávio Dottoli. Ele se elegeu com 78,51%. O professor Fausto Vitorelli volta à prefeitura de Pirassununga pela terceira vez. Depois de acompanhar os números finais da apuração, comentou o prazo de 3 meses que tem para formar a equipe de trabalho. Nós teremos mais prazo para um período de transição e para, por que não dizer, podemos escolher com mais folga, inclusive, os nossos secretários e as pessoas de confiança. Você vai ver a seguir o que pensa o prefeito eleito de Araraquara, daqui a pouco. Em Araraquara, apenas 9% dos eleitores não foram votar. 91.221 eleitores depositaram o voto na urna. Veja como ficou o quadro final. Em primeiro lugar, ficou o candidato do PMDB, Roberto Massafera, com 44.188 votos. Em segundo, o candidato do PDS, Anuar Lauach, com 16.372 votos. Em terceiro, o candidato do PT, Hélio Neves, com 10.873 votos. Em último, o candidato do PMN, Awad Baixa, com 822 votos. 9.610 votaram em branco e 9.356 anularam o voto. E Roberto Massafera não quis saber de perder tempo. Acordou cedo e já começou a viver como prefeito eleito de Araraquara. No primeiro dia como prefeito eleito, Roberto Massafera acordou cedo, tomou café, atendeu telefonemas de amigos e leu as notícias do dia. Nem a ressaca da festa, que durou até de madrugada, tirou o ânimo do novo prefeito, que em seguida caminhou alguns metros até a casa da mãe. Agora, até o dia da posse, em 1º de janeiro, Massafera pretende acertar as prioridades do novo governo, formar a equipe de trabalho e, é claro, descansar da batalha de todos esses meses de campanha. Para conversar com a gente, o prefeito eleito de Araraquara, Roberto Massafera. Boa tarde, prefeito. O senhor foi eleito com quase metade dos votos apurados. O senhor já esperava essa facilidade? As pesquisas já indicavam essa tendência, mas mesmo assim eu queria aqui, nesse momento, agradecer o voto dos araraquarenses, agradecer o voto de confiança que eu e o Gaeta recebemos e todos os nossos companheiros de coligação. Eu devo a eles a nossa vitória. E agora, o que é que passa pela cabeça do novo prefeito de Araraquara? Passa pela cabeça que é grande a nossa responsabilidade em cumprir o nosso programa de governo, em cumprir aquilo que nós planejamos, formar uma boa equipe e não decepcionar os nossos eleitores. O senhor é o único prefeito do PMDB dentro desse triângulo da Califórnia brasileira, Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto. O governo do estado é do PMDB. Isso não significa que vai chover muita verba? Isso significa que o governador olha para São Paulo como um todo. Significa que Araraquara, São Carlos, Matão continuarão sendo privilegiadas pelo governo do estado. Eu tenho certeza que mesmo o prefeito eleito de São Carlos, sendo do PTB, será bem recebido pelo governador, será bem tratado e terá todo o apoio. E nós também teremos todo o apoio do governo do estado de São Paulo. Eleito com quase metade dos votos apurados, uma responsabilidade bastante grande. De que forma o senhor pretende satisfazer a todos os eleitores? Bom, o grande problema hoje na nossa cidade, na nossa região e no Brasil é o desemprego. Nós temos um plano de trabalho, um programa para atacarmos o desemprego, atacarmos esse problema que é crucial na nossa cidade. E a educação em todos os níveis, pré-escola, secundário e profissionalizante também. Eu tenho certeza que atacando esses setores, mais habitação, transportes e saúde, o povo ficará satisfeito. Os seus concorrentes nessa eleição sempre falaram, fizeram questão de lembrar da sua vaidade. Agora, como prefeito eleito, essa vaidade está maior ou não? Acho que a vaidade é uma coisa íntima de cada pessoa. Na verdade, eu não sou vaidoso. Eu sou uma pessoa
modesta até. Ocorre que a minha esposa Cristina, aqui de São Carlos, família São Carlense, gosta que eu me apresente bem, faz questão que eu me apresente bem. Então aí o pessoal dizia que eu sou vaidoso, mas eu diria que eu sou um homem bem cuidado pela família, pela mulher, pelas filhas. Com relação à sua equipe de trabalho, como é que o senhor pretende elaborar? O critério agora é capacidade, competência e qualidade. Vou escolher, junto com o Gaeta, as pessoas qualificadas, com competência, para comporem a nossa equipe de governo e, durante 4 anos, administrarmos bem Araraquara. O senhor já tem alguns nomes ou não? Não, nesse momento ainda não tenho nomes. Apenas aquelas pessoas que me acompanharam na elaboração do programa de governo, na nossa campanha, essas pessoas farão parte do grupo que agora, detalhando a execução desse programa, farão parte da minha equipe. 2 grandes problemas em Araraquara, pelo menos na reclamação da população: transporte coletivo e desemprego. Como prefeito eleito, que meta o senhor já tem para tentar combater isso logo no início? Transporte coletivo, neste momento, significa motorista educado, cobrador educado, motivados, bons salários, ônibus limpo e passando com maior frequência no ponto. E ainda nós vamos elaborar, construir um terminal de integração de passageiros no centro para que o usuário, para que o passageiro, para que o povo, usando o ônibus, pague apenas uma passagem dirigindo-se a qualquer local da cidade. Obrigado, prefeito. No próximo bloco é a vez de São Carlos. Nós vamos conversar com o prefeito eleito de São Carlos, Rubens Massuccio Rubinho. Aguarde um instante. Em São Carlos, 88.804 eleitores foram às urnas para escolher o novo prefeito da cidade. Veja os números finais de São Carlos. O candidato do PTB, Rubens Massuccio Rubinho, venceu a eleição com 37.452 votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do PMDB, João Otávio Daione de Mello, com 25.614 votos. Em terceiro, Paulo Altomani, do PL, com 7.770 votos. Depois, o candidato do PT, Gil Vicente, com 5.361 votos. Romeu Corsini ficou em quinto lugar, com 2.783 votos. Em último, Elias Greenberg, do PRN, com 550 votos. 3.699 votaram em branco e 5.575 anularam o voto. E o candidato do PMDB, João Otávio Daione de Mello, comentou o resultado final de São Carlos. Eu acredito que tenha havido uma grande quantidade de indecisos e o voto útil tenha sido dado aos nossos adversários. Porque a nossa quantidade de votos, o nosso percentual, foi mantido até o final. Em todas as pesquisas, nós tínhamos em torno de 30% a 35%. E ficamos, no final das eleições, em torno de 32%. De modo que eu acho que foram as propostas dos nossos adversários de devolver o ICM para as indústrias locais, de acabar com o déficit habitacional, de colocar várias empresas de ônibus na cidade e outras propostas que foram feitas, especialmente nessa fase final da campanha, que deram aos nossos adversários a vitória. O novo prefeito de São Carlos, Rubens Massuccio Rubinho, começou a comemorar a vitória nas urnas ontem à tarde. A festa começou no local da apuração. São Carlos ficou conhecendo o novo prefeito no início da tarde. Rubens Massuccio Rubinho chegou no ginasião, onde foram contados os votos às 4 horas da tarde. Emocionado, ele falou sobre o resultado, que apontou uma diferença de mais de 10 mil votos em relação ao candidato do PMDB. Chegou um grande momento de nós mostrarmos a nossa capacidade, mas acima de tudo o nosso respeito com a nossa cidade. Portanto, essa não é a vitória do Rubinho, não é a vitória da Dona Henriqueta, é a vitória do povo de São Carlos. Depois de comemorar no ginasião, a festa foi para as ruas de São Carlos. Uma carreata foi até o reduto do candidato, o estádio do Luizão, onde estava terminando a partida entre São Carlense e Portuguesa de Desportos. Rubinho, junto com a vice Dona Henriqueta e os assessores, deram a volta no campo. Eles pararam em frente à torcida, que compensou a derrota no gramado
pela vitória nas urnas. E o prefeito eleito de São Carlos, Rubens Massucci Rubinho, ainda não mudou a rotina dos últimos dias. Hoje de manhã já estava na rua participando de programas de rádio. O dia começou tranquilo na casa do novo prefeito de São Carlos. As flores chegaram cedo e enfeitavam o apartamento, onde depois de 2 meses de correria, Rubinho conseguiu de novo tomar o café da manhã com a família. Os filhos, que também trabalharam na campanha, estavam cansados e tiveram permissão para faltar à escola. Depois do café, Rubinho atendeu vários telefonemas de amigos e eleitores cumprimentando pela vitória. Antes das 9, o prefeito eleito já estava nas ruas outra vez. Durante a manhã, ele participou de programas em 2 rádios da cidade. E o prefeito eleito de São Carlos, Rubens Massucci Rubinho, está aqui conosco para falar um pouco sobre os seus planos. Boa tarde, Rubinho. A diferença superior a 11 mil votos o surpreendeu? Eu quero cumprimentar todos aqueles que me assistem, dizer que nós sentimos durante toda a campanha que nós estávamos crescendo. Quando as pesquisas já nos apontavam com 29%, enquanto o nosso adversário tinha 31%, nós já sabíamos que nós estávamos na frente. E há 6 dias antes das eleições, nós tínhamos uma nossa pesquisa onde nos apontava já com 9%. Mas nós tínhamos convicção que até o dia 3, a hora que fechasse as urnas, nós chegaríamos com uma diferença de mais de 10 mil votos. E isso ocorreu, e isso não foi surpresa, e eu quero nesse momento ressaltar que essa não foi a vitória do Rubinho, não foi da dona Henriqueta, não foi dos seus candidatos a vereadores, foi uma vitória de toda a população de São Carlos, o qual eu agradeço de todo o coração. Rubinho, muitas pessoas falam o resultado dessa eleição que houve um voto útil. Você acredita nisso ou você acha que é intriga da oposição? O voto é sempre o voto. E aí está o resultado, 37.400 e poucos votos. Se o voto é útil ou não útil, ele foi muito importante. E foi muito importante para a nossa vitória. E agora, como prefeito eleito de São Carlos, como que o senhor está se sentindo? Bom, me sinto muito feliz. Afinal, alguém muito simples, de uma família muito humilde, que trabalhou mais de 20 anos. É evidente que nós somos vereadores, nós somos vereador, fomos vice-prefeito, respondemos pela prefeitura durante um período de 6 meses, quando era prefeito Antônio Macei, mas é evidente que agora eu fui eleito com o voto do povo para ser prefeito da minha cidade. Isso realmente é confortante e, ao mesmo tempo, é gratificante, porque depois de 20 anos, depois de uma luta de mais de 10 anos para poder se preparar para ser prefeito de São Carlos, nós chegamos à prefeitura com 41%, quase 42% de uma votação de uma cidade. E a cidade de São Carlos valorizada pelo seu grande comércio, pela sua grande indústria e pelo seu povo que valoriza tudo. Nós nos sentimos felizes e queremos, a partir de agora, somente assumir o compromisso de trabalhar bastante, olhar principalmente os nossos bairros periféricos e atender principalmente as pessoas carentes. É aqueles que foram às urnas, é aqueles que foram à loucura no momento que o nosso nome estava sendo sufragado. E quero citar até um caso aqui interessante. Uma das pessoas que votava em Rubinho, lá no Jesuíno de Arruda, uma senhora já idosa, de cabelos brancos, quando votou, depois de ter votado, disse: "Senhor Rubinho, eu furei a cédula no primeiro quadrinho, será que meu voto não está nulo?" E ontem ela estava no ginásio para me abraçar e disse: "Eu estou aqui para conferir se meu voto valeu mesmo." Então, Rubinho, você falou há pouco que a meta agora é trabalhar. E para trabalhar é preciso ter uma equipe de trabalho. Você já fez essa escolha? Já há nomes definidos? Por exemplo, começou essa disputa com Ayrton Garcia como vice. Depois entrou a mãe do Ayrton Garcia, a dona Henriqueta, como vice. Já tem nomes para trabalhar? Ayrton Garcia e Paulo Otomani vão trabalhar na sua equipe de governo? Eu diria a você que nós se preparamos durante